Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o seu amor revela a mim. E quando eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim, revela no Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão. O teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutareis, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e desfrutar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus. Revela no Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veras louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. 8. Cristo Jesus é fiel amigo, Ele só, e na fraqueza está comigo, Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, não há amigo mais nobre e digno, não há, não há, nem mais humilde, nem mais benigno, não há, não há. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só, ao pecador perdoa nela, Ele só, e pelos seus santos sempre vela, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia, Ele só,
Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me é repartido, dele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite nos enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca nos deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Glória a Deus. Maravilhas em nós. Eu não sei o que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou quem deveria ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Obrigado, Senhor. Pequeno e tão grande Ele é. Glória a Deus. Eu sou o Pai, Ele é. Glória a Deus. O que eu deveria era amor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Mas Ele me prometeu você. Eu só quero adorar. Por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Porque me escolheu, alguma coisa eu sei, o que eu tenho em ti, me dê. Eu não sei o que ele viu em mim. Glória a Deus. Não entendo porque me amou. Aleluia, Senhor. Eu não sou quem deveria. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e grande é. Eu sou o Pai, Ele é. Eu só quero adorar, por isso eu estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu não saberei, porque Ele me escolheu. Mas uma coisa eu sei, o que eu tenho em mim.
o Senhor venha abençoar a ele na sabedoria e entendimento. Aleluia. Nós possamos alimentar, Senhor. Porque é muito de nós sair da nossa casa para vir alimentar do maná do céu, da palavra abençoada, que nos salva, liberta e cura e que nos fortalece para a semana que está iniciando. Nós sabemos que as armadilhas são postas a cada centímetro, mas o Senhor tem nos passado por cima de cada uma delas. E o Senhor não passa mais por cima, o Senhor quebra elas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém, irmãos. Vamos abrir a pessoa de Deus. Ainda está amém. Podemos nos sentar em nome do Senhor Jesus? Glória a Deus. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo. Graças a Deus, né? Estamos aqui terminando o 7º e o último dia da campanha Guardiãs da Herança de Deus, livrando nossos filhos da armadilha digitais. Ontem tivemos um contratempo e não deu, né? Não que o que teve não fosse prioridade além da campanha, mas é porque ontem não foi possível mesmo, né? E hoje, graças a Deus, eu estou conseguindo aqui terminar a campanha. Graças a Deus, ontem a irmã Miriam não deixou em branco. Ela fez a parte dela ali, pregando também. Deus sabe todas as coisas. Amém? E hoje vamos estar encerrando aqui a primeira campanha do ano, Guardiãs da Herança de Deus, livrando nossos filhos das armadilhas digitais, né? E é 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. Sê sóbrio e vigilante. Sê sóbrio, né? Porque o diabo anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Então, nós já falamos a semana inteira sobre vigilância, sobre educar os nossos filhos. A gente sabe o caminho, como termina o caminho de quem começa errado, quem vive sem disciplina, né? Tudo isso já foi falado. Então, às vezes a gente deixa passar uma correção do nosso filho, às vezes nós apoiamos o erro do nosso filho para não machucar. Mas o nós tem misericórdia, mas o mundo não tem misericórdia, tá? O mundo não tem misericórdia não. Vocês estão ouvindo aí os relâmpagos e trovões porque estão chovendo. Glória a Deus, Deus é bom. Chuva é bênção de Deus, né? Então nós temos que estar vigilantes em relação aos nossos filhos, porque os dias estão cada vez mais difíceis, né? Cada vez mais novidade. As novidades vêm como relâmpago. Rápido, passa e deixa o rastro dela de destruição. Destruição na mente. Estava vendo uma reportagem hoje, tem a ver com o que nós estamos falando aqui, tá? A armadilha digital. Tem uma certa idade aí, de 7 anos, 12 anos. A criança não pode ter celular, aquilo ali muda totalmente a formação dela. A formação do cérebro dela fica alterada se ela fazer o uso do celular antes dos 12 anos. Isso aí é a ciência que fala. É a ciência que está falando para nós vigiar. Mas o negócio é tão incrível. Isso eu já presenciei, viu, gente? Estou falando assim porque é achongo não, eu já vigiei. Uma criança de 1 ano e meio, se ela estiver chorando, espinhando no braço da mãe, a mãe dá um celular para ela para na hora. Na hora ela para de chorar. Tá? Você já pensou? O que uma criança de 1 ano e meio tem que aprender? As coisas devagarzinho. Mas não, que gracinha, olha, já sabe mexer na tela. Ali já está mexendo na formação do cérebro do seu filho. Pois ele cresce não querendo nada. Ou às vezes cresce querendo tudo sem limite.
sem medir as consequências, sem medir os preços, o preço que vai custar, se vai custar a vida de alguém, se vai custar o caráter, o emprego de alguém. Não, ele quer e quer e pronto, né? Às vezes o jovem vê uma pessoa que estudou, que formou, comprou uma BMW, ele quer a BMW, mas não quer estudar, não quer buscar a Deus, não quer fazer nada, ele quer. Aí a primeira oportunidade de ganho fácil, o que ele vai fazer? Ele vai se vender. Ele vai achar que aquele ganho fácil vai dar aquilo para ele, mas é passageiro. Vai lá no presídio e pergunta quantos daqueles lá que estão lá por querer lucro fácil, por querer vida fácil, não querer pôr a mão na massa, não querer ganhar o pão suado. Porque a Bíblia fala que sobre dores, sobre fadiga, melhor dizendo, sobre dores é a mulher. Sobre fadiga, ganharemos o nosso pão. Todo dia que nós vivemos vai ter fadiga, né? Trabalhei na empresa 16 anos, entrei de ajudante, saí de lá de técnica de edificações. O povo olhava e falava assim: ô negão, você tá na boa aí, hein? Só de capacete branco para cima e para baixo. Mas eu e Deus e as cobranças sabia a facilidade que era usar aquele capacete branco. Ser líder, ser responsável por 80, 120 homens, ser responsável por uma obra de milhões, responsável por medida, por qualidade, por tudo. Aí os comandados acabavam, 5 horas, entrava no 11, o que era boteco, boteco, que era igreja, igreja, que era barraco, barraco, e o capacete branco. Eu chegava em casa com o cérebro fervendo, que alguma coisa não concluiu naquele dia. No outro dia o cronograma já estava estourado e as pessoas queriam o salário que eu ganhava, a casa que eu morava, o carro que eu andava, né? Mas ninguém queria pagar o preço que eu estava lá 1 hora da manhã mexendo em projeto, estava lá pensando o que eu ia fazer com aquele BO que ficou no dia anterior. Não é assim. As pessoas querem tudo fácil, mas não querem pagar o preço. Mesma coisa é a palavra de Deus. Pergunta quem quer ir para o inferno. Ninguém quer. Todo mundo quer ir para o céu. Mas pergunta quem quer renunciar ao pecado, quem quer renunciar à prostituição, quem quer renunciar à puladinha de cerca, quem quer renunciar à bebedice, quem quer renunciar ao cachimbinho do bicho. Ninguém quer renunciar, quer tudo, quer as bênçãos. Ô irmão, 6 horas, né? Irmão, 6 horas. O que é irmão 6 horas, manjando? 6 horas para mim? Ora, nós ora. Mas você tem que abrir mão dessas coisas. Por que ninguém quer largar o pecado? Porque ele é bom, porque ele é agradável, porque ele satisfaz, né? Mas a pessoa não quer amar aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, nós temos que estar livrando nossos filhos das armadilhas do inimigo, que são muitas. Às vezes os filhos chegam a ser tão rebeldes, às vezes, que os pais pensam até em largar a mão de lutar, mas não larga não. Porque se você largar da mão dele, se você largar da mão dela, largar a mão de orar, o prejuízo vem mais rápido. Eu já vi pessoas que falam assim: não vou falar mais não dou conta não. Ela que se vira, ele que se vira. E por abandonar e virar as costas, estava lá enterrando o filho, enterrando a filha. Por quê? Porque não insistiu mais um pouquinho. Irmão, mas ele era rebelde, ela era rebelde. Mas você pôs no mundo. Nós colocamos no mundo, nós temos a obrigação de ajudar. Não é jogar na cova dos leões, não. Não é jogar para os lobos, não. Não é lavar as mãos, não. É abraçar a causa e ajudar. Porque depois que cair na armadilha é muito difícil sair. Então tem que livrar antes. Então você, mamãe, você, titia, papai,
Fica entregando celular para menino de 1 ano e meio, 2 anos, para ele parar de chorar. Faz isso não. Você está transferindo a responsabilidade de você de criar seus filhos para o mundo criar. Para as armadilhas digital criar. Tá? Vixe, eu já vi cada coisa que você nem imagina em relação a essas coisas aí. Ó. Pai e mães entregar responsabilidade para um aparelho chamado celular, que é o que nós estamos falando. Armadilha digital. Cuidado, tá? Cuidado. Então nós temos que ser sóbrio e vigilante. O diabo está bramando que nem um leão, procurando a quem possa tragar. E o Senhor confiou nas nossas mãos nossos filhos, meus irmãos. Então vamos cuidar. Vamos cuidar direitinho, tá? Não tô com raiva do pastor Jaime, não. Mas se você faz isso, você conserta. Agora, se você não faz, continua fazendo do jeito que você faz. Amém? Para encerrar aqui hoje, meus abençoados, essa campanha abençoada, nós vamos lá para o filho pródigo, né? Jesus contando a parábola. Jesus sempre contava a parábola quando ele queria que nem todos entendessem, mas você vai entender em nome de Jesus. Essa passagem se encontra em Lucas 15, capítulo 11 a seguir. Diz bem assim: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Até aqui. Então Jesus começou a contar essa parábola aqui dos 2 filhos. Isso acontece nos dias de hoje. Às vezes a pessoa está na igreja, está na casa do Senhor, ela prega, ela louva, ela é porteiro, ela é dizimista, ela participa, mas aí chega certa hora que ela fica meio cheia daquilo, né? E resolve dar uma voltinha, fala, não, vou sair, vou dar uma voltinha. E resolve deixar a casa do pai e dar uma voltinha no mundo. E eu já disse aqui, em outras ocasiões, eu vou lembrar alguns aqui que já estiveram nessa condição de deixar a casa do pai. Deus dá o dom, a pessoa é vista pelo mundo lá fora como uma mercadoria, é como uma fonte de renda, e já fala, ó, como você louva, hein? Ó, como você canta, hein? Vixe, você vai fazer muito sucesso. Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, aquela ambição na cabeça. E ela vai e até começa certo mesmo. Assim, das pessoas que eu lembro assim que eram do Evangelho, era o Elvis Presley. Quem lembra do Elvis Presley? Né? Elvis Presley cantava no coral da igreja, a igreja americana. Né? Aqueles louvores mais bonitos, cantava lá, ó, você canta bonito e tal, e Val, catou ele pro mundo. No final da vida dele, ele tinha que tomar remédio para dormir, tinha que tomar remédio para acordar, tinha que tomar remédio para cantar, porque era 2, 3 shows por dia. Dinheiro de todo quanto tipo e espécie. Fama, dinheiro, mulheres, tudo. Aquele que deixou a casa do Senhor para ir para o mundo. E como terminou a vida do Elvis Presley, né? Easton Houston, aquela menina cantava também na igreja.
Até hoje eu nunca vi uma voz tão afinada, tão boa, interpretação tão boa, igual a Easton Houston. Não sei nem falar o nome dela, mas você sabe quem que é. Bate lá. História de vida da Easton Houston. Vai falar que as origens dela, fui na igreja, fui na casa do Senhor, mas ela também pegou tudo que tinha e saiu para o mundo. Aí veio Jessé. Climas e ventos e velas, vida que vem que vai, a solidão que brilha e entra, e arremessando português. Se o veleiro repousasse na palma da minha mão, pousaria com sentimento e deixaria sempre ao meu coração. Rapaz, fez um sucesso com essa música. Eu era jovem, uns 14, 15 anos, era jovem. Abandonou também os caminhos do Senhor. Abandonou também os caminhos do Senhor. E que fim levou Jessé? Morreu de acidente. Aí veio aquela moça lá da sofrência, lá de Goiânia, cantava na igreja com papai, mamãe, menino humilde, vozona forte. Opa! O inimigo enxergou ali uma fonte de renda. E tchau. Trouxe ela fez show no Brasil inteiro aí, de graça. O inimigo arrumou uma forma dela cantar no Brasil inteiro, nas praças aí, praça pública pago pelo governo. Né? Fez um sucesso danado, gravou com as outras irmãzinhas aí, gravou com os outros meninos aí. Quando vê, sai de avião para ir de um lugar para o outro lá, o avião cai, bate na torre, cai, bate no rochedo e cadê ela? Né? Aí você vê o preço que a pessoa paga de abandonar os caminhos do Senhor. É muito sério. Esse aqui a Bíblia fala, ó. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da minha herança, que me pertence. E o pai repartiu com os 2. Você quer ir, você vai. Fazer o quê? Pouco dia depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo. Tem Bíblia que fala assim, vivendo em orgias, prostituição e tudo mais. Aqui fala, vivendo irresponsavelmente. É claro, é a mesma coisa. Só que eles não falou o palavrão que eu falei, mas vivendo irresponsável. Gastando sem medir as consequências. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra fome. Grande fome. E começou a passar necessidade. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos cuidar de porcos. Aquele que estava vivendo em eminência, estava na casa do Senhor, estava sendo abençoado, logo estava tamanha miséria que foi cuidar de porcos. Qual foi o preço? Abandonar a casa do pai, pegar os dons que o pai te deu e gastar no mundo. Jesus estava contando a parábola do filho pródigo. E depois de ter gasto tudo, houve naquela terra fome. Lucas 15, 14. Então ele foi, chegou a um cidadão que criava porcos e arrumou ali um emprego. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobas que os porcos comiam. Tem gente que fala que ele queria comer o estômago do porco, mas não. Ele queria comer a lavagem que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Olha só a situação que ele chegou. Né? Queria comer aquelas coisas ali, estava no fundo do poço. Né? E Jesus, ele é muito bom. Ele é muito bom para nos ensinar. E ele desejava encher o estômago com as vargens e alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém dava nada. Então, ele reconheceu, olha só.
Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Olha só. Esse aqui teve tempo, meus irmãos. Ele reconheceu. Mas essas estrelas do qual eu falei para vocês, e tem muitos outros anônimos, hein? Isso aqui eu falei que pessoas que são pública, ídolos, ladrão de honra. Ídolos é ladrão de honra, porque quem deve ser adorado é a Deus que deve ser adorado. Aí esse aqui reconheceu. Falou, nossa, os trabalhadores do meu pai estão lá, está melhor do que eu. E eu aqui passando fome. No 18. Eu me levantei e disse: Irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Me dá o que comer aí. O que comer, o que vestir, aonde dormir, tá bom. Né? Me dá as migalhas aí que sobrar aí. Né? Então, levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti ele, e pondo-lhe um anel no dedo, calçou a sandália aos pés e disse: Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegramos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha perdido e foi achado. E começaram a festejar até aqui. Depois já é outra mensagem. E começaram a festejar. Então o que eu quero dizer? Para esse aqui tudo deu certinho. Foi um cara que estava na casa do Senhor, pegou tudo, foi, gastou, mas lá na frente ele teve tempo de reconhecer, converter de novo e voltar para o Pai. Mas esses que eu disse para vocês aqui, citei nomes, não tiveram a mesma oportunidade. Não tiveram a mesma oportunidade. E nós não tem que pagar para ver, não. Desviar, ir para o mundo e ver se dá certo, não. Para o filho pródigo deu tudo certinho. Assim como Jesus falou. Mas a maioria dos seres viventes normais não conseguem voltar. Porque o inimigo não deixa, ele é mau, ele destrói. Destrói no meio do caminho. Destrói no meio do caminho. Soberano e eterno Deus. Neste momento, Senhor, nós entregamos essa campanha nas suas mãos. Uma campanha, Senhor, idealizada, orada, colocada nas mãos do Senhor pela nossa irmã Miriam, do qual estamos trazendo ela aqui no final, no último dia da campanha. O Senhor tem, meu Pai, dado graça e dado sabedoria às guardiãs da herança de Deus, para livrar os filhos das armadilhas digital, que não são poucas, são muitas armadilhas, que às vezes o cérebro deles não estão preparados, nem dos adultos, nem o nosso. Nós vamos envolver questões, né? Acaba não indo para o céu nada. E que o Senhor possa estar nos abençoando a cada dia, que o Senhor possa estar sendo o nosso ajudador, mas principalmente, Senhor, dai sabedoria às mães para que possam estar instruindo as suas crianças no caminho do Senhor. E abençoe também a criança, o jovem ou o adulto, para não ser como essas pessoas do qual eu citei o nome aqui, que abandonaram o caminho do Senhor para viver uma vida lá fora, viveram a vida de holofote, viveram a vida de sucesso, mas esqueceram que o verdadeiro sucesso é estar nos pés do Senhor.
não tiveram a mesma sorte do filho pródigo. O filho pródigo conseguiu voltar, mas eles não. Só são lembranças, né? E cabe ao Senhor julgá-los, mas a escolha não foi a melhor. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos ouvintes, que nunca deixem o caminho do Senhor, por o Senhor ter te dado um dom especial, o dom de louvar. É um dom especial, né? Às vezes a ganância pelo o dinheiro faz com que a pessoa venha perder a vida. E que Deus abençoe a cada uma das crianças, dos jovens, dos papais, da mamãe, que essa campanha está terminada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Daqui 8 dias estaremos iniciando mais uma campanha e assim sucessivamente, uma semana sim, uma semana não, até terminar o ano ou até enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Momento, Pai, entrego, Pai, cada um dos irmãos, Pai, na tua presença, abençoa os teus filhos, guarda, Senhor, cada um, Pai, na tua presença, entrega o pastor já, abençoa sua família, seu lar, e dá livramento, Pai, guarda, Senhor, as crianças, dá livramento, Pai, repreendendo todo mal, livra, Pai, do joguinho, Pai, livra, Pai, de todo mal, em nome de Jesus, amém. Papai, eu também te peço, papai, pelas crianças, Senhor, desaparecidas, Senhor. Senhor, eu acredito verdadeiramente que os teus olhos estão contemplando, sabe exatamente onde eles estão. Dirige, papai do céu, um dos teus filhos que estão ali, Senhor, para ir ao encontro dessas crianças, papai. Ameniza aquele sofrimento, porque tu és o Deus vivo, Senhor. Papai do céu, hoje está com 21 dias, Senhor, que essas crianças sumiram, Senhor. Não sabemos aonde eles estão, mas tu sabes. Deus, tu és altíssimo e poderoso, papai. Ajuda aquela família, pai. Desvendar esse mistério, papai, pois está sendo um mistério. Tu viu o quanto já foi vasculhado todas as terras ali, papai, as águas, papai. Todos os lagos, todos os lugares aquáticos já foi caçado ali, papai, como se caça agulha. E nada foi encontrado. Mas tu és o Deus que pode dar sabedoria a um dos teus filhos ali para o encontro dessas crianças. Ajuda cada um que estão ali, papai, ajudando. Cada equipe que tem vindo de fora, Senhor. Abençoa da direção, Pai. Sabedoria. É no teu nome que eu te peço e agradeço, Pai. Em nome do teu filho amado, dessa alegria àquele povo, Deus. Abre porta, Senhor. Tu és o Deus que faz o impossível ser possível. E louvado e engrandecido é o teu nome para sempre. Amém. Amém. Santo é o teu nome. Amém, Jesus. Glória, glória, glória a Deus, aleluia. Eu entro na presença do Senhor, mas para agradecer, Senhor, essa campanha, essa sua ajuda, Pai, que o Senhor está nos dando de receber dos céus a sua sabedoria. Eu entrego nas tuas mãos, Pai, a vida do pastor Jaime, a vida da nossa irmã Elisângela, a qual também foi responsável para que viesse em nosso coração o desejo de orar pelas crianças. Quero agradecer ao Senhor, Deus, pela vida de cada irmã que aqui se fizeram presente, deixando um louvor, deixando uma oração. Nossa irmã Ivanilda, a nossa irmã Angela Maria, a nossa irmã Marília Barbosa, que entrou esses dias, a nossa irmã Jane, Pai. Que o Senhor esteja com elas, que o Senhor venha acrescentando cada dia mais e mais na vida de cada uma de nós. A nossa irmãzinha também, que passou por aqui e nos ajudou, é a irmã Selma, Pai, a nossa missionária.
a todas as meninas dos olhos de Deus que fazem parte desse grupo. Que o Senhor venha abençoando, venha conduzindo aquelas que são mães, que possam ter controle da vida dos filhos, juntamente com o Senhor, que venha ensinando todas as crianças no tempo certo, no tempo que tem que aprender as coisas, Deus. Eu te peço em nome de Jesus, e que aqueles que passarem a ouvir esse culto, que eu chamo de culto, a nossa campanhas, que possam ter o discernimento de ensinar as crianças no tempo certo, no tempo do Senhor. Que o Senhor possa pegá-los na mão e conduzi-los na tua vereda, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, continue nos abençoando, porque tu és Deus, Deus onipresente, onipotente e onisciente, Pai. O Senhor é Deus em toda hora, para toda hora, Pai. Por isso eu te peço e agradeço, e que o Senhor derrame dos céus bênçãos sem medidas sobre cada um de nós. Oro também pelos pedidos que aqui foram feitos. E peço aqui que o Senhor continue nos conduzindo e nos fazendo cada vez mais capazes. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer ao pastor Jaime. Muito obrigada, pastor. Que Deus o abençoe sempre. E daqui de 15 dias estaremos de volta. Mas não deixe de pregar aqui dentro. Tá bom? Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.